Marcelo, falando agora sobre podcast e produção de conteúdo, que é uma paixão conjunta nossa de muito tempo, né? Quem viu agora Excepcionais ou meu podcast agora, não é de hoje, é de década, né? Produção de conteúdo para você e para mim e tudo mais. Como que tá essa nova fase do Excepcionais com esse estúdio que é quase um estúdio igual do Joe Rogan, né? Super equipado em vídeo, né? Como é que tá aí essa fase e como é que tá o desafio de produzir? Porque é uma produção técnica muito intensa que você tem aí, né? Realmente, Léo. Eu acho que teve um desafio inicial de aprender tudo isso. E você me conhece, você sabe que eu não gosto de entrar em ambiente que eu não tenho minimamente conhecimento, sabe? Domínio. Minimamente domínio das ferramentas. Então, quando eu fui comprar a câmera, eu fiz curso de câmera, eu fiz curso de fotografia, eu estudei todas as funções, todos os equipamentos que tem aqui dentro do estúdio eu domino por completo. Eu sei utilizar eles, eu sei extrair o melhor de cada um deles. E isso tudo levou muito tempo para saber qual que é o melhor equipamento, qual que é o melhor custo-benefício. Então, isso me ajuda muito, porque quando você precisa trazer alguém, porque hoje sou eu e Deus. Amanhã vai ser eu e a Bruninha, que é meu braço direito aqui no Excepcionais. E aí daqui a pouco é eu, a Bruna e o Gabriel, que é nosso engenheiro de som. Então, quando você precisa trazer um próximo colaborador, você precisa estar preparado para orientar essa pessoa. Então, eu não ia me sentir confortável em trazer uma pessoa e falar, aprende aí. Né? Então, deu muito trabalho, mas é algo que eu gosto de fazer, é algo que me estimula e tem sido muito legal, Léo. E uma das coisas que eu decidi mudar quando com Excepcionais veio em vídeo é que quando eu fazia áudio, eu montava roteiro, eu me preparava muito para fazer cada uma dos bate-papos. Era muito mais uma entrevista do que um bate-papo. Óbvio que eu tentava deixar ser um bate-papo, mas era muito mais uma entrevista. E aí eu comecei, isso é um aprendizado que eu tive na minha vida, que eu coloco em prática hoje em dia, Léo. Eu aprendi isso com o esporte, tá? Quem não sabe, quem não conhece a minha história, eu fui atleta profissional, então eu extraí isso do esporte. O esporte, Léo, para você conseguir melhorar, evoluir o seu tempo, a sua força, seja qual for o seu esporte, você precisa de prática. É tempo de desenvolvimento. Cara, cair na piscina e horas de natação, e horas de musculação, e horas de alongamento, e assim por diante. Quando você começa a cansar de um esporte, você precisa entender o porquê que ele está cansando. E eu falei, vou para musculação. E aí chegou uma hora eu cansei da musculação. Só que na minha cabeça, era a única coisa que eu podia fazer. E aí, o que aconteceu? Eu deixei de ter a disciplina que eu tinha. E aí eu falei, poxa, eu preciso começar a entender o porquê das coisas. Eu não gosto da preparação. Eu não gosto de preparar pauta. Eu não gosto de uma série de coisas que eu fazia que eu decidi não fazer mais. Em nome de progredir, de prolongar a minha permanência no podcast. Porque quando eu decidi iniciar o Excepcionais, eu falei, cara, eu só vou entrar nesse jogo se eu estiver preparado para ficar nele por 10 anos. Se eu não estiver preparado para jogar esse jogo por 10 anos, eu nem vou entrar. Então, eu já entrei com essa cabeça. Então, eu tenho que estar feliz, eu tenho que estar curtindo o processo. E eu faço esses ajustes para poder prolongar esse prazer. Se vai acabar ou não, não importa. Mas quanto mais coisas legais no processo, quanto menos coisas chatas, maior a chance desse tempo ser prolongado, né? Não, e não tem o certo ou errado em podcast. Existem várias escolas e estilos, né? Então você tem podcasts que são muito mais espontâneos, que a gente sabe que o apresentador, né, não preparou pauta, não fez, mas que o repertório e a vivência, né, do host traz essa espontaneidade, né, que supre a falta da montagem de uma pauta e tudo mais, porque por definição, o podcast ele tem que ser muito mais uma conversa do que uma entrevista, né? E a gente sabe, né? O Tim Ferriss, né, que é uma pessoa que a gente admira e que tem um podcast excepcional, parafraseando, ele fala que o podcast é um exercício para fazer a gente fazer perguntas cada vez melhores,
não é? E para isso, você precisa dessa conexão, dessa espontaneidade, né? Você tem que criar uma intimidade, né? Eu acho que quando a gente se tornou host de podcast, a gente acaba desenvolvendo algumas habilidades, né, Léo? Primeiro, o foco absoluto é um negócio que para muitas pessoas é muito difícil. Cara, é um foco absoluto ali na pessoa, na mensagem que ela tá te mandando, em você tá processando aquilo ali, mas também pensando em como você vai dar uma continuidade legal pro assunto, né? Porque tem convidado que você precisa dar uma direcionada, tem convidado que você precisa mudar o assunto, que você precisa jogar para um outro lado. Então, essas habilidades que a gente vai pegando vão servindo para muitas outras coisas, né? Eu acho que você saber entrar na história da pessoa e extrair o melhor da história da pessoa, cara, essa é uma habilidade que não é um negócio trivial. Porque uma coisa é eu estar falando com um amigo de 10 anos como você, que eu sei da sua vida inteira, que a gente se fala quase todo dia. Outra coisa é uma pessoa que aparece na sua frente, que você não tem intimidade com ela. E você conseguir conduzir uma conversa tão íntima, tão profunda, como você estivesse fazendo comigo. E isso é um treino, né, Léo? Assim, eu acho que... É um músculo. Cada vez mais estamos melhorando. Cada programa é uma evolução. Eu não sei como você sente, né? Porque você é a mesma coisa. Faz a mesma coisa, né? É a mesma coisa. Eu preparo uma pauta, mas que serve muito mais como guia de tópicos, mas que eu nunca sigo 100%, porque você vai explorando por onde a conversa vai desenvolvendo. Então, você não pode ficar preso num formato pré-estabelecido. Você coloca tópicos que você quer explorar, só que na hora você vai improvisando pelos caminhos que renderem mais. E para mim o objetivo sempre é chegar no final de uma conversa sentindo que o convidado ou a convidada fale assim, como se você estivesse olhando a pessoa pensando, né? Uau, que conversa legal, não esperava que viessem essas perguntas que nunca me fizeram. Esse é um pouco do objetivo que eu tenho em cada conversa, sabe? Surpreender o convidado mostrando que assim, tipo, cara, eu tenho repertório e conheço, né, sobre o tema o suficiente para conseguir tirar algumas coisas legais que talvez numa entrevista nunca tivessem feito, né? Você sabe que eu estudei coaching, né? Muito criticado, muito, acho que queimado no mercado, mas eu admiro demais as ferramentas. O coaching, Léo, é a arte de fazer perguntas. E quando você faz uma pergunta para a pessoa que ela não responde de bate-pronto, que ela dá uma pausa, porque ela não tinha a resposta, esse é o momento que você mais ajuda a pessoa. Porque é um ângulo que ela nunca tinha visto antes. Então, eu fico muito preocupado com essa geração que julga demais as coisas sem conhecer. Cara, o coaching é incrível. Vai estudar coaching que você vai ver o poder que é você ter essa ferramenta na sua mão. Para um líder, para um gestor, para um dono de empresa, para tantos elementos, você vai ter uma caixa de ferramentas surreal na sua mão. E, pô, para nós que somos podcasters, né, cara? Quando eu montava pauta, Léo, eu fazia muita pergunta de coach. Muitas perguntas que às vezes as pessoas falam, meu, eu não sei responder essa pergunta. Eu não tenho resposta para essa pergunta. Essa pergunta é muito difícil. E são perguntas mais filosóficas, não são perguntas que você consegue responder com sim ou não, ou com algo que está muito óbvio na sua vida, sabe? Ô Marcelo, e para onde você acha que está indo o mercado de podcasts, né? Que a gente tem visto aí, principalmente ao longo da pandemia, talvez que a gente tenha tido tempo para olhar, né? Ou a gente está treinado para olhar podcasts. A gente vê podcasts de mainstream crescendo muito, como Flow, Podpah e outros, né? Com milhões de audiência, muito mais audiência, às vezes, do que programas de TV de grandes emissoras, né? Por outro lado, podcasts de nicho também crescendo. Eu vi outro dia, não sei quem falou assim, putz, será que podcast está virando a nova paleteria mexicana? Né? E onde isso vai parar, se isso vai filtrar? Porque tem aquele estudo também que muita gente começa, mas não passa do 10º e tanto episódio, né? E para pelo caminho, né? O que você vê? Cara, eu acho assim, ó, eu estava vendo uma estatística esses dias de que o ranking dos veículos de mídia televisiva e streaming digital. O streaming já ultrapassou todas as emissoras de televisão, tirando a Globo. Então,
SBT, Record, todas. Pode falar qualquer uma, já ultrapassou. É um veículo que tem muita audiência. O que é streaming? Estamos falando aí basicamente de Amazon Prime, Netflix, Disney Plus, Apple Plus, sei lá qual que é o nome. HBO Max. HBO Max e basicamente YouTube. É a somatória desse universo. A Globo ainda está um pouquinho menos da metade, ou seja, ainda tem muito espaço para buscar. E se a gente olhar para os resultados do YouTube, Léo, ainda paga-se razoavelmente bem. E como essa parada é sempre um leilão, a gente sabe que todas as plataformas de anúncio da internet são um leilão, eu ainda sinto que existe muito, mas muito espaço para produtor de conteúdo. No canal certo, tá? Eu não acho que o Instagram, por exemplo, é um bom canal para você produzir conteúdos incríveis, porque o formato dele impede as pessoas de crescerem. Tanto que o TikTok está se tornando uma referência no mercado, a gente falou disso hoje. O Instagram, você me disse, eu não sabia, não tinha prestado atenção nisso, que o Instagram dropou o IGTV. Não tem mais IGTV, né? Porque ele está buscando o que o TikTok conseguiu construir em um ano, né? Há alguns anos que o TikTok é o app mais baixado das stores. Só que, cara, eu acho que existe um espaço para conteúdo curto, TikTok, Instagram, e eu acho que existe um espaço para conteúdo denso. Nós estamos categorizados nas plataformas de conteúdos mais densos. É as pessoas que não querem ficar vendo meme, não querem ficar vendo dancinha e realmente querem extrair valor de uma conversa. Para isso, o YouTube, para mim, é matador. O podcast me atrai demais, porque ele é uma plataforma peer-to-peer. Você coloca uma hospedagem do seu podcast e ninguém pode tirar os seus ouvintes. Os seus ouvintes nunca serão limitados pelo algoritmo de uma rede social. Então, isso é uma vantagem enorme. Então, Léo, o que eu acho, cara? Eu acho que é quase como assinar uma newsletter, quando ele assina Exato. Seu RSS do teu feed de podcast, falando tecnicamente, né? Exatamente. A pessoa tem que ir lá e falar, eu não quero mais receber o conteúdo do Excepcionais, né? Ativamente você tem que fazer isso. Então eu acho, Léo, que a gente está numa crescente do digital, do streaming digital. Eu acho que há muito espaço para o YouTube crescer. Quando a gente conversa com as pessoas a respeito de consumo e hábito, você vê que poucas delas ainda têm YouTube, mas as que incorporaram o hábito de ver YouTube é algo muito presente na vida delas, porque tem muito conteúdo legal, tem muito conteúdo denso que você vai se entreter e também vai ter conteúdo que você vai aprender. Eu acho que sim, que a gente está numa modinha, porque é um conteúdo, se você parar para pensar, ele é razoavelmente fácil de fazer. Você botar uma pessoa e começar a gravar é razoavelmente fácil, não tem tanta complexidade assim. As pessoas se perdem exatamente no ponto que você falou, na disciplina. Por isso que o jogo da disciplina é provavelmente um dos jogos mais difíceis que existem para qualquer pessoa. Recentemente eu falei que o maior obstáculo que você vai ter na sua vida provavelmente vai ser sempre a sua mente. É a sua mente que te faz desistir da sua disciplina. É a sua mente que te fala, pô, hoje não. Hoje você pode descansar. Hoje você, ao invés de gravar, vai comer chocolate e assistir Netflix que você merece, porque a semana foi muito dura. E aí, quem tem disciplina vai conseguir prosperar. Eu acho que tem espaço para muita gente. Eu acho que muita gente ainda vai morrer pelo caminho. Muitos desses canais de corte que estão nascendo, querendo promover os podcasts, estão enxergando uma oportunidade de tentar ganhar dinheiro fácil, o que é bom, porque você promove cortes mais profissionais e que tudo bem as pessoas ganharem dinheiro, porque no fim das contas ela acaba promovendo seu canal também. Mas eu acho que a gente está no começo dessa revolução, eu acho que tem muito chão pela frente.